Bom dia, então, irmãos. Bom dia. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por esta chuva, por tudo que tem nos dado, Senhor, pela vida que temos em Ti, Senhor, pela igreja que podemos congregar. Nos ajude agora, Senhor, a estudar a Tua palavra, a compreender os Teus ensinos, a entender, Senhor, toda a Tua vontade para a nossa vida e praticá-la, Senhor, cumpri-la dia após dia com alegria, com amor a Ti, Senhor, reconhecendo tudo que devemos a Ti, Senhor. E te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu na última aula? Que eu fiz? Bom, eu lembro que foi comigo no café da manhã. Mas foi há 1, 2, 3, 4, 5 domingos atrás. Bom, a gente viu sobre igreja e Estado, certo? Testamos eclesiologia, a gente viu sobre igreja, com certeza. Então a gente terminou falando sobre a distinção entre igreja e Estado. São instituições distintas, separadas, com fins, propósitos primários diferentes, e elas não podem se dissolver em uma ou outra. A gente não pode ter um Estado comandando a igreja, nem uma igreja comandando a nação-Estado, né? Sujeitando um ao outro. Então a gente não tem a igreja debaixo do Estado, nem o Estado debaixo da igreja. Certo? A gente viu, a ideia da aula de 5 domingos atrás foi provar exatamente que são distintas, certo? Separadas. A ideia de hoje é falar sobre a aliança, então, entre as duas. A gente pode ter uma aliança, uma parceria entre igreja e Estado, e a ideia é que seria a legalidade da conexão entre essas duas instituições. Então, discutir uma aliança entre essas duas entidades só é possível após reconhecer que são separadas e independentes, que é o que a gente fez na aula anterior. E não é possível, então, dissolver uma entidade na outra, ou fazer uma aliança em termos desiguais, certo? Então, uma aliança entre soberano e povo é diferente, não é o que a gente está querendo tratar aqui entre igreja e Estado, onde um é soberano sobre o outro, um está acima do outro, e assim vai, certo? Uma aliança, por assim dizer, desigual, sem que elas percam, então, seu caráter essencial. Então, para ter uma aliança correta, sendo entidades distintas e independentes, a aliança tem que ser em termos iguais, certo? Duas entidades em termos iguais, entrando em acordo para fazer alguma coisa, para conviver e tudo mais. Então, duas condições elas têm que ser satisfeitas para que isso aconteça, para que tenha uma aliança em termos iguais. A primeira é que a igreja ela tem o direito, segundo a providência do cabeça da igreja, segundo Cristo, de plena posse e livre uso de todos os poderes e prerrogativas conferidos a ela, sem interferência nem obstrução de nenhuma espécie do magistrado civil. Certo? Se isso não acontece, não será uma aliança em termos iguais. Então veja bem, é sem nenhuma interferência ou obstrução de qualquer espécie do Estado. Certo? Se o Estado interfere, se o Estado, por exemplo, fala o que nós devemos falar, ele está interferindo. Então, essa interferência pode ter nuances assim, bem complicadas, caso a caso, mas, de maneira geral, não sendo casuísta, assim, a gente fala que o Estado não pode interferir, mandar o que a gente deve fazer ou não deve fazer em termos bem definidos. Não de forma geral, porque a gente, de certa maneira, se submete ao Estado em questões civis, mas de maneira especialmente religiosa, por assim dizer, o Estado não tem qualquer interferência na igreja. Tá? Então nós temos plena posse e livre uso de todos os poderes que Cristo conferiu à igreja. Certo? Alguns poderes Cristo não conferiu à igreja. Deus conferiu ao Estado. Certo? Então a igreja precisa ser livre para julgar e agir por si mesma sem precisar prestar contas ao Estado. Certo? Nós não devemos prestar contas ao Estado nem receber interferência quando, na pregação da verdade, de acordo com a palavra de Deus, o Estado não pode definir qual que é a regra de fé e prática que a gente usa, o que vai na Bíblia, o que não vai, o que é dito aqui em termos de exposição da palavra de Deus. O Estado não tem qualquer interferência. Também na administração das ordenanças de Cristo. O Estado não pode falar para quem que a gente pode ministrar ceia. Ele não pode obrigar a gente a ministrar ceia para um grupo ou outro. Calvino até lutou nesse ponto contra pessoas que queriam obrigar que ele ministrasse a ceia a
libertinos, né? E Calvino falou, não, né, vocês não podem. E lutou nesse ponto. Então, o Estado não pode definir quem a gente batiza, quem que a gente recebe na igreja, quem vai receber a ceia do Senhor. Então, o Estado não tem qualquer autoridade para definir essas coisas. É plena posse da igreja. É um direito que Cristo deu apenas à igreja. E um último, que é bem interessante, que pode ter complicações problemáticas, seria o caso da disciplina. Então, quando a gente disciplina alguém, a gente tem esse direito dado por Cristo à igreja para disciplinar os seus membros. Então, a gente pode disciplinar, excluir pessoas, disciplinar publicamente. A gente tem esse direito de fazer isso com os membros da nossa igreja, que se tornaram membros da igreja. Então, a gente pode discipliná-los, expulsá-los da igreja. Inclusive, fazer isso de forma pública, que é o que Cristo nos deu. E esse é o caso polêmico, porque, dependendo de como acontecer, o Estado vai querer interferir. Certo? Pessoas que são disciplinadas podem querer, por exemplo, processar a igreja. O Estado não deve interferir nesses casos. Ele não tem qualquer direito para interferir na igreja no uso da disciplina eclesiástica. Então, esses são 3 pontos basilares que o Estado não tem qualquer autoridade. Se a igreja e o Estado estão realmente uma parceria em termos iguais, o Estado tem que ficar de fora dessas partes, totalmente de fora. Certo? Esse é o mesmo caso que muitas igrejas pedem dízimo e fazem um movimento e um ano, tal dia, vou dar meu carro, vou dar minha casa, e vai. Aí depois lá na frente se arrepende, entra na justiça para poder pegar para trás. É isso? Esse aí não é exatamente um caso de disciplina, né? Não falo disciplina, falo a questão de intervir, que aí vai aonde? Vai nos órgãos competentes, que pertencem ao Estado, e à Justiça, para poder reaver aquele patrimônio que doou de livre, espontânea vontade para a igreja. Não importa qual. Então, aí é uma questão que tem as nuances bem complicadas. A gente pode pensar em extorsão, coisas assim, que são da esfera civil. Então, houve algum tipo de extorsão? Se houve, é direito do Estado fazer a justiça para... Se não houve, a pessoa deu de livre, espontânea vontade. Aí lá na frente um parente, começou a dar de cima e tal, e quer reverter. Não deveria, né? Creio eu. Que se foi dado de livre vontade, é como se fosse uma relação com pessoas mesmo que não seja igreja, né? Entre 2 pessoas. Já deu, né? A posse, a propriedade, tudo foi para outra pessoa ou outra instituição. Só tem os casos peculiares, né? Provar se a pessoa estava em plena consciência e etc, né? Mas, estando tudo correto, não tem direito de tomar, né? Porque o Estado tem poder sobre a propriedade das pessoas. Ele pode reaver a propriedade das pessoas em termos de justiça, obrigar que a pessoa dê alguma coisa, contribuições também, impostos e tudo mais. E o Estado tem poder sobre essas coisas, limitado, é claro, a ser de forma justa, né? Mais alguma questão nesse ponto? Então, o Estado tem limites. Da mesma forma, a segunda ponto importante é que o Estado possui também certo território e autoridade. Certo? Não é só a igreja que tem autoridade, direito para fazer algumas coisas e tudo mais, mas o Estado também tem autoridade que foi indicada por Deus. Certo? Toda autoridade vem de Deus. E o Estado, como a gente vê lá em Romanos 13, a autoridade foi recebida de Deus para que ele exerça o seu dever. Certo? Então, ele recebeu a autoridade para exercer um certo dever. Então, o magistrado também, na execução de seus deveres, ele tem o direito de esperar nenhuma obstrução, obstáculo ou empecilho da parte da igreja. Certo? Então, qualquer caso civil que a gente tenha, né, a igreja não pode obstruir o Estado. Se um membro cometeu algum crime ou tem que responder alguma coisa diante do Estado, nós, como igrejas, não devemos obstruir a justiça do magistrado civil. Certo? Se um irmão sonegou imposto, está errado. Se o Estado quer, então, tomar bens daquela pessoa, deve tomar. A igreja não deve obstruir isso. Certo? Se está na lei tudo bonitinho, constituído corretamente, a igreja não tem o direito de obstruir o magistrado civil. Certo? Então, de novo, de maneiras gerais é isso. Cada caso a gente vai ter que analisar com bastante cuidado.
Mas a igreja também deve respeitar o Estado, certo? E sem dúvida nenhuma zelar para que os membros sejam cidadãos corretos. Tudo bem? Então, de novo, entidades que vão entrar em termos iguais. A igreja tem os seus direitos que o Estado não interfere, o Estado tem os seus direitos que a igreja não interfere, para exercer os seus deveres. Tudo bem? Entre eles, o Estado tem um direito de exigir, por exemplo, a confissão de fé da igreja e os limites da autoridade que a igreja reivindica. Certo? Então, o Estado ele tem esse direito, onde ele pede para a igreja quais são as autoridades que você realmente está reivindicando para si. O que você pode fazer, o que você não pode, o que a tua regra de fé e prática afirma, o que você realmente afirma que Deus te conferiu para que a gente possa controlar também as coisas que são fora disso e não interferir nas coisas que vocês afirmam que são suas. Então, o Estado pode exigir qualquer confissão de fé daquela igreja. Certo? E a IPB é bem organizada nisso. A gente tem a Constituição, a gente tem o símbolo de fé, a gente tem tudo bonitinho. Até vi uma história, eu nem sei se é verdade, eu não lembro de quem que eu vi, que há muito tempo atrás, quando o Estado estava indo em cima de algumas igrejas, muito tempo atrás mesmo, né? Sobre organização e tudo mais, a IPB não teve nenhum problema quanto a isso diante do Estado, porque ela já estava bem organizada. Tinha sua Constituição, tinha tudo bonitinho. Então, ela estava diante do Estado tranquila, porque ela tinha todos esses símbolos de fé, Constituição organizada. Mas aí são informações que eu não lembro de quem, nem cheguei a conferir. Não achei nada, na verdade. Dei uma procurada rápida, não achei nada sobre isso. Tudo bem até aí? Então, duas condições para que tenha possa ter essa ligação, esse acordo em termos iguais entre igreja e Estado. Certo? Então, essas duas condições são essenciais para que se tenha essa aliança. Agora, a questão é, seria legal ou ilegal que tal aliança seja firmada diante de Deus? Então, essas são condições para que a aliança seja firmada em condições iguais. Mas diante de Deus, a gente pode ter uma aliança, uma parceria, ou qualquer coisa que seja entre igreja e Estado? Então, para analisar essa questão, a gente vai considerar alguns princípios. O primeiro é que há um fundamento para uma aliança amigável na dupla característica de Cristo. Cristo ele é o cabeça da igreja e ele é o que mais? Ele recebeu qual autoridade? Ou quais? Mateus 28. Toda autoridade vai dar a Cristo. Isso significa o quê? Que ele é o cabeça da igreja e ele é o cabeça de que mais? Tudo. Todo o universo. Ele está sentado à destra de Deus. Então, ele não é só o cabeça da igreja, mas ele também é o cabeça do Estado. Então, ele tem essa dupla característica. O nosso cabeça da igreja também é o cabeça do Estado. Então, portanto, a gente tem esse princípio para que tenha realmente uma ligação entre as duas, entre igreja e Estado. Uma aliança entre igreja e Estado, porque a gente tem o mesmo cabeça. Certo? Então, o governo civil é uma ordenança de Deus, como a gente viu, como Deus da natureza. É uma ordenança para todos, para toda a raça humana, mesmo que ela não esteja confessando a fé em Cristo, e não como Deus da graça, como a igreja tem a sua origem fundamentada no Deus no aspecto da graça, em Cristo, como Deus nos salvou, nos redimiu e tudo mais, de uma forma específica, só para alguns. Certo? Então, Deus, quando a gente fala como Deus da natureza, ele está agindo de forma igual para com toda a natureza, toda a sua criação. Deus, no aspecto da graça, Cristo, no aspecto da graça, ele age apenas com aqueles a quem ele quer. Então, o fundamento do Estado seria Deus na natureza. Da igreja seria Deus na graça. Certo? Por exemplo, o casamento é uma instituição o quê? Da natureza ou da graça? Precisa de muita graça, mas a origem é o quê? É da natureza. Tanto que a IPB, a igreja, pode firmar casamento. A gente fala que celebra. Mas quem faz o casamento de fato, quem atesta, quem confirma, é o Estado. Certo? Então, a gente reconhece o casamento que o Estado promulga. Então, para a IPB reconhecer que realmente duas pessoas estão casadas, a gente precisa da prova civil. Porque é uma ordenança da natureza. O Estado está regulando. Embora o Estado se desvie, não há dúvidas disso, a gente reconhece que o Estado tem essa autoridade sobre regular o casamento. Mais ou menos, né? Ele deve obediência a Deus e ele recebeu esse dever do casamento.
né? Por mais que ele se desvie da sua tarefa. Então, essa seria a diferença entre natureza e graça, certo? Mas Deus, então, que fez o governo civil da sua forma como Deus da natureza, ele também transferiu para Cristo a ordenança do governo civil. Para quê? Para submeter o governo civil aos grandes propósitos do seu reino. Então, por que Cristo está sentado à destra de Deus? Para que a igreja prospere, para que o evangelho progrida, para que o seu reino de graça avance no mundo. Certo? Então, ele controla todas as coisas para o bem da igreja. Deus, então, transferiu também esse governo civil para Cristo. Depois, Cristo vai ser tudo em todos, né? Vai devolver, etc. Que é Coríntios. Não me lembro o capítulo. Mas isso foi dado a Cristo. Nas mãos de Cristo, então, o governo civil ele pode tornar-se instrumento no avanço dos interesses e na promoção do bem-estar da igreja. Curioso, não é? Já pensaram nisso? O governo civil pode ajudar a igreja. Pode ou deve, na verdade? Ele deve ajudar a igreja. Depois a gente vai ver os deveres de igreja e Estado na próxima aula. E a gente vai ver que é um dever do Estado. A gente vai discutir até se o Estado, qual que é o dever dele. Se é só reconhecer da igreja ou se ele, em algumas circunstâncias, deve também ajudar pecuniariamente, né, financeiramente, a igreja. Ou quais formas ele deve contribuir para a promoção do bem-estar da igreja. Considerando, então, o objetivo pelo qual Cristo foi colocado como cabeça sobre tudo, incluindo o governo civil, a gente conclui que há fundamento para uma aliança amigável entre os dois. Nós temos o mesmo governante nas duas esferas, nas duas entidades, nas duas instituições. Então, elas são essencialmente distintas, mas elas tornam-se prestativas e vantajosas uma para a outra. Tanto o Estado para a igreja, como a igreja para o Estado. Certo? A princípio, quanto mais a gente progride com o evangelho e cresce na graça, melhores cidadãos nós teremos no nosso país, contribuindo de forma correta para o Estado, para ter leis justas, para tudo mais. Sim. Uma pergunta. Os órgãos internacionais, como a ONU, ela apoia tudo contra aquilo que se chama Deus. E a gente sabe de antemão, que o Senhor nos avisou pela palavra, que a igreja vai chegar um tempo que a igreja vai ser apertada, digamos assim, diante da nossa própria fé. E como que a gente vai ter uma aliança, estabelecer uma aliança, o Senhor já nos avisou que isso acontece e vai acontecer muito mais. Então, tribulações e tudo mais vão acontecer de várias formas. Inclusive lobos dentro da igreja, não só fora. Não só internacional, como também um país específico. Isso vai acontecer. Não é porque o Estado está corrompido ao extremo, que não quer dizer que não tem fundamentos para que exista uma aliança entre os dois. Certo? Deus, na sua graça, ele pode conceder, muitas vezes, países que são realmente cristãos, onde o Estado é confessionalmente cristão. Isso já aconteceu. Eu não sei se ainda tem algum confessionalmente cristão realmente. A Holanda foi fundada confessionalmente cristã, ela ainda é. Nossa, eu acho que não, do jeito que está. Pois é. Então, a gente está primeiro discutindo o fundamento para a aliança. Como isso vai ser na prática depois, isso pode variar com as circunstâncias da época. Aí a gente vai até entrar em escatologia, né? A gente caminha para um fim mais pós-milenista ou uma coisa mais... O amor vai se esfriar, etc. Já tem acontecido em alguns países, né? Já há algum tempo, né? Tenho conhecidos, amigos que eles estão sofrendo bastante, né? Pela pressão do Estado mesmo. Sim, isso pode acontecer, da mesma forma que pode acontecer também reavivamento. E pela graça de Deus, a gente pode ter políticos totalmente cristãos. Imagina. O que a gente pede. A Bíblia manda fazer o quê pelo Estado, pelos reis, pelos governantes? Orar. Para que a gente tenha paz aqui, tranquilidade, para que eles respeitem esses direitos que foram dados à igreja. E a igreja deve, independente do Estado, respeitar no que o Estado faz corretamente os direitos e os deveres que foram dados a ele por Deus. Então, por mais que o Estado não cumpra perfeitamente seu papel, a igreja deve cumprir perfeitamente seu papel. E os dois vão ser responsáveis diante de Deus, que a gente vai ver isso acho que na aula que vem também. Então, os dois têm deveres morais para com Deus. São responsáveis diante de Deus moralmente. Então, cada um tem que fazer a sua parte, cada um vai responder pelo que não fez. Certo? Então, tem fundamento para ter a união entre os dois, uma aliança entre os dois?
Tem, né? A gente está vendo um agora, a gente vai ver mais outros. Não quer dizer que sempre vai ter essa união. Perseguições já aconteceram, acontecem e vão acontecer. Tribulações vão ter pelo mundo. Dentro dessa linha, se fosse dessa forma, né, governos íntegros e justos, ficaria muito mais fácil de sermos submissos a essas autoridades estabelecidas. Sim. Seria uma bênção, né, viver num país que realmente faz justiça, né? Mas um ponto interessante, que eu não sei se vai chegar lá, que a gente vai discutir um pouco agora também, Cristo ele pode usar o Estado de uma forma ou de outra, mesmo que ele esteja corrompido. Certo? Cristo pode, não pode? Tem poder, não tem? Ele controla todas as coisas, não controla? Os corações lá dos reis na mão de Deus são como rios, que ele vira para um lado e para o outro. Certo? Então ele pode controlar e usar isso, mesmo que o Estado esteja totalmente corrompido. Certo? Da mesma forma que Cristo usa ímpios e até mesmo os transforma. Então ele pode transformar um Estado inteiro que se diz laico, ou que se diz contrário à fé cristã e persegue, ele pode transformar um país inteiro se ele quiser. Então Cristo usa, independente do estado daquele estado, para a promoção do bem da sua igreja. Certo? Todo mundo crê nisso? Crê que Deus é soberano? Sim, né? Porém o estado ele não deve ser visto como um mundo que jaz no maligno. Certo? O estado em si é uma instituição que foi ordenada por Deus ou não? Foi, não foi? Ela é inerentemente má? Não. Deus ordena algo que é inerentemente mal? Não. Então, o Estado, como uma ordenança de Deus, a gente não pode falar que jaz no maligno. Ele pode estar, em certos tempos, circunstâncias, sendo ocupado por pessoas que estão realmente praticando coisas terríveis, sim. Mas o Estado em si, como ordenança, não é algo mal. E, de novo, Deus ele não definiu uma forma de governo específica. A gente pode ter várias formas de governo diferentes que realmente glorificam a Deus. Certo? Quer seja democracia, quer não. Certo? Por mais que o homem sempre estrague um pouco as coisas, o Estado em si não é mau. Certo? Nós precisamos do Estado como autoridade sobre uma sociedade para que ela progrida, para que ela tenha realmente alcance valores melhores, qualidades melhores de vida e tudo mais. Certo? A anarquia... Acho que a anarquia a gente pode dizer que não é uma forma de governo, né? Mas é uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus. Daniel, um governo que é constituído por Deus, concorda? Uhum. Mas quando ele passa a oprimir os seus membros, que são as pessoas daquele país, de certos países, a igreja ela tem o dever de orar pelos governantes. Uhum. E também ela tem o dever de pedir a Deus que retire esse governante que está prejudicando, que está atrapalhando, que está oprimindo o povo de Deus. E também exortar a igreja para que numa eleição a pessoa saiba em quem votar, conhecendo o passado, conhecendo a índole da pessoa que está sendo candidata. Porque a gente vai votar, a primeira coisa que tem que fazer é procurar ver qual que é a pessoa, qual é a índole dela. Então, se ela professa que é cristã, professa que é isso, e só vai fazer coisas para atrapalhar e prejudicar os ensinamentos que Deus deixou. Então, é certo que a igreja, qual que a igreja vai se posicionar nesse sentido? Orar para que Deus tire, orar para que aquelas pessoas que estão dentro da igreja não façam a vontade, ao contrário, de votar em pessoas que não têm compromisso com Deus. Olha, minha opinião agora, falando como homem. A gente pode orar, a gente deve orar pelo governo, está escrito lá. A gente pode instruir os membros para que tenham sabedoria, sem dúvida nenhuma. Votar em pessoas que agem moralmente perversas, contrário à palavra de Deus, a gente pode instruir que isso não é algo saudável. Orar para que tire pessoas, aí eu não sei, porque a gente está orando a Deus, a gente pede as coisas para Deus, mas deixa para que Ele coordene as coisas da forma que Ele quer. Então, orar falando, Deus faça isso, Deus faça aquilo, eu acho estranho, porque a gente está querendo comandar Deus a fazer do que a gente quer.
certo? A gente está querendo falar para Deus para Ele fazer isso, para que Ele faça a minha vontade, em vez de fazer a vontade dEle. Então a gente ora para que abençoe os governos, porque é a vontade dEle. A gente ora para que a gente tenha paz, porque isso deixou claro lá. Agora orar para que fulano morra, para que fulano saia, para que fulano tenha alguma coisa, etc. Deixar limitar, né? Querer limitar a Deus me parece estranho. Porque a gente ora pela bondade de Deus, mas muitas vezes Deus também, Ele, na sua bondade ainda, Ele manda as tribulações, certo? Então Ele julga, faz juízo. Então pode ser que tirar não seja o melhor para o país. Pode ser que o governo perverso seja o melhor para a igreja, para que a igreja realmente prospere, sofra e prospere. É como teve no início, que fala que a igreja cresceu no sangue dos mártires, pela perseguição. Então tentar limitar o que Deus deve fazer numa oração parece inverter os papéis. Então orar, como Deus fala, para que o bem aconteça, e o propósito da oração é exatamente mudar a gente, né? E claro que pela oração Deus vai fazer toda a sua providência, Ele determinou esse meio. Mas limitar o agir de Deus falando eu quero que faça isso, parece inverter os papéis entre Deus e homem. É pedir a Deus que faça justiça pelo povo. Então, pedir que faça justiça é uma coisa, pedir que a justiça seja isso, tirar e tudo mais, aí a gente limita um pouco, né? Então pedir por justiça a gente clama, isso é perfeitamente bíblico. Agora eu quero que agora esse cara saia, eu quero que o outro entre. Né? A gente acaba limitando, porque até mesmo um perverso no poder pode ser transformado, convertido e ser usado para o bem. Ímpios foram usados. Ciro, Deus fala que era o meu servo, e foi usado para o bem da igreja. Ciro, né? A Síria. Né? Levantou, destruiu a Babilônia, libertou a igreja. Deus o chama de meu servo. Por que o presidente, qualquer que seja, não possa ser também um servo de Deus? Então, definir o que Deus deve fazer é sempre complicado. Não dá para falar que o presidente atual é um bom servo, que está agindo bem, moralmente e tudo mais, né? Olha, o que eu tenho feito há 4 anos, estou fazendo, todo dia eu clamo ao Senhor, faça justiça por nós. Só assim, porque ele que sabe para onde ele vai atingir. Sim, isso é perfeitamente bíblico, faça justiça, porque justiça é algo que realmente é da natureza de Deus que a gente pode clamar. Mas muitas vezes, o juízo de Deus é para que o povo sofra também. Isso que eu ia dizer. Uma coisa é a nossa justiça, o nosso entendimento de justiça. Né? Nós temos um entendimento. Né? Temos um entendimento de bondade, a nossa, humana, que é falha. A de Deus é outra. Né? Deus foi injusto, então, em deixar o povo de Israel 400 anos como escravo no Egito. Por que Deus permitiu isso? Então, até o texto bíblico vai dizer que, num certo momento, Deus se lembrou do povo. Não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de, até mesmo de pedir a justiça de Deus. Porque pensando que é a nossa. Não é? A gente pensa que é a nossa. E aí Deus vai fazer a justiça dele, e não a que a gente acha. Não é? Então, pedir a justiça de Deus. Aí aqui em 1 Timóteo capítulo 2, logicamente que ele precisaria entrar mais detalhadamente em alguns termos aqui, mas ele já começa dizendo aqui, assim, antes de tudo. É assim que ele começa o texto. Pois exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então ele já começa assim. Então ore por todos, para que, de fato, nós tenhamos vida boa, vida mansa, vida tranquila. Mas ele disse, continua, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui que eu queria chegar no versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, e aqui todos não é toda a humanidade, mas é judeus, gentios, enfim, testemunho que se deve prestar
em tempos oportunos. Então, qual é o testemunho que nós, como cristãos, devemos dar? Primeiro, é esse de orar por todos. Orar pelos bens, orar pelos maus, para que sejam bons, para que Deus transforme, para que Deus mude, para que tenhamos uma vida boa e tranquila. Daí, no versículo 7, Paulo termina assim: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, é só esse cuidado que a gente precisa de ter e pedir justiça. Né? A nossa ou a de Deus? Não é? A gente tem que se submeter à de Deus e não querer que Deus se submeta a nós. Mas, pastor, quando nós oramos, a gente tem entendimento pelo Espírito que, claro, que o Senhor vai fazer a vontade dele. Tanto que acho que a maioria que ora seja feita a sua vontade, né? Sim, como é no céu, será na terra. Mas não pode ser da boca para fora. Sim, mas eu digo assim, como o irmão falou, eu também oro, assim, o Senhor me faz justiça, mas no sentido, claro, da soberania, da vontade do Senhor, daquilo que Deus planeja, daquilo que Deus quer, mas mesmo assim ainda, eu coloco isso diante de Deus, mesmo sabendo que o Senhor é perfeito e vai fazer o que lhe apraz. Isso está errado? Não. Coloca o que exatamente? Que tire coisas assim? Não, como o irmão falou, eu oro como ele ora, né? Como que se ele faça nas minhas justiça? orações, mas que o Senhor, a vontade dele prevaleça, que nós sabemos que ele, e confiamos em tudo que ele faz, mesmo que o Estado ou venha nos oprimir. O Senhor está acima de tudo isso, mas ainda assim eu coloco isso diante de Deus, não a minha justiça, mas a justiça dele sobre nós, que alivia o nosso fardo, né? Que nos ajude a carregar essa cruz, mas eu não deixo de orar por isso. Veja, a oração do Senhor, a oração dominical, enfim, a oração que o Senhor nos ensinou, ele fala lá, né? Que o Senhor nos livre do mal. Então, não há pecado algum, pelo contrário. A oração diz para que ele nos livre do mal. Né? Então, agora, a gente acha que tirar alguém de lá, né, é fazer o bem para nós? Aos nossos olhos, pode ser, né? Mas aos olhos de Deus. Porque Deus disciplina. Às vezes é uma forma de Deus disciplinar, não só a igreja, disciplinar o povo, né? Dependendo do governante que ele colocará. Né? Para disciplinar-nos. Né? Então a gente quer que tire de lá. Então, por um lado, eu não vejo mal em orarmos, né, disso aí, no inválido do mal, porque isso, de fato, esse governante é um mal. Ele está fazendo mal para nós. Né? Por um lado, eu não vejo mal. Agora, como disse há pouco, né, a gente precisa só de ter cuidado em, de fato, é a minha justiça ou é a justiça de Deus. Né? A gente precisa entender mais profundamente o que significa justiça, o que significa a justiça de Deus. Né? E, claro, orar, como você bem lembrou mesmo aí, a gente não tem falado contra isso. É Deus que é soberano, Deus que é justo, Deus que é verdadeiro. Né? E, primeiramente, orar, né? Suplicar, interceder, agradecer em favor de todo mundo. Né? Então, quando a gente ora por justiça, a gente está intercedendo por aquela autoridade que é má? Ou não? Está intercedendo para que ela seja convertida? Para que tenhamos vida tranquila, como diz aqui, né? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Está orando em favor dos maus. Né? Para que a gente não sofra o mal. Enfim, não é tão simples assim, né? Mas é só esse cuidado que a gente precisa de ter para diferenciar aí a nossa justiça ou a justiça de Deus, né? Tem dois casos que me vêm à mente. O primeiro é os filhos do trovão lá, quando Jesus vai numa aldeia, não recebem ele tudo, ele fala, que é Tiago e João. Ele fala, Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu naquela aldeia lá? Ele, que isso? Vocês não sabem de que espírito eu sou? Estão loucos? Por que você está desejando mal para aquelas pessoas? Por que você quer que sejam destruídas pelo fogo do céu? E o outro caso também seria Jesus no Getsemane. Como é que ele orou? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Jesus sabia que ele não deveria se livrar daquele cálice. Mas ele estava angustiado e clamou assim, mas qual era o coração dele? Meu desejo aqui é que eu não passe por isso, mas se for da sua vontade, eu vou. Então a gente pode orar, a minha vontade é essa, a minha vontade seja que tire, por exemplo, mas que seja feita a tua vontade. Se for para que o mal seja purificar a igreja, que esses governantes venham e desçam um laço na gente.
Mas seja feita a tua vontade, discipline, que a sua mão desça sobre nós e nos puna corretamente para que nós sejamos purificados. Então, a nossa oração pode ser, minha vontade é essa, a gente pode clamar a Deus como nosso Pai, expor o nosso coração com toda a franqueza possível, mas se submeter à vontade dele, certo? Entender que o nosso espírito não é o de destruição, a gente não deseja o mal de todos. O nosso Pai que está no céu, ele faz o bem para quem? Só para os justos? Ou também para os injustos? A chuva cai para quem? Para todos, certo? Esse é o espírito que a gente tem que ter, que é o de Cristo. Então a gente deseja o bem para todos. Por mais que eles estejam nos perseguindo, nos matando e nos torturando, a gente deseja o bem para eles. É a nossa diferença entre qualquer pessoa aí. Qual que é a sua diferença entre um ímpio ou um crente mesmo? É essa. É o coração disposto a ser como do Pai. Sim. Mas, às vezes eu posso entender assim, que muitas vezes Deus permite que o mau rei suba ao poder e governe com mão de ferro, para oprimir o povo, para que o povo se volte para Deus. Esse é o pensamento que eu leio, a gente sempre lembro disso. Acho que, né, muitas vezes Deus permite que o mal sobe ao poder e governe com mão de ferro, oprimindo, para que o povo se volte para Deus, né? É o livro de Joel, né, que a gente já estudou aqui, fala muito sobre isso também. Sim. Deise, desculpa, só para que eu vou acompanhar a ideia aqui. A gente estudou há 2 semanas atrás o Salmo 79. Então, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente clama ao Senhor e a gente olha para a oração do salmista aqui no Salmo 79, quando é a destruição do templo de Jerusalém, Jerusalém em ruínas, ele diz no versículo 1, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. E entenda por quê. No versículo 5 o salmista vai dizer, até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? O que é aqui então nessa destruição? É a disciplina de Deus, é a ira de Deus. Então a gente tem que... não é tão simples assim como o pastor falou. Mas aqui o povo foi oprimido. O povo estava sendo... Jerusalém sendo devastada por causa da disciplina de Deus, da ira de Deus, da rebeldia do ser humano, do coração do homem, da maldade em si. Então, essas questões que a gente não é tão fácil, mas a gente precisa entender também. O Salmo 80 também, que a gente viu semana passada, ira do Senhor também. Contra o pecado. O importante, eu creio, que a gente não se tornar o nosso coração mal como o mal deles. Porque eu peço a Deus para eles se converterem. Caso eles não se convertam, se eles não vão se tornar servos de Deus, que aí sim Deus faça justiça conforme a vontade dele. Essa é a minha oração. Entendeu? É o meu entendimento, né? Como diz vocês. O meu entendimento é esse. Para que Deus se converta. Mas se não, que Deus tenha misericórdia. Porque com isso, muitos servos do Senhor estão sofrendo. Muitos estão sendo até condenados por coisas que às vezes nem tiveram culpas. Mas igual você disse, isso tudo é para mostrar a ira de Deus para que a igreja se fortaleça. Porque a gente não tem entendimento do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então eu peço, Senhor, nos prepara a tua igreja. Porque as coisas não são fáceis, nunca foram fáceis para a igreja. Então a igreja que tem que ter esse despertamento de se preparar e se fortalecer no Senhor, caso as coisas piorem, coisas possam vir que não seja do nosso agrado. Mas que Deus permita, porque com isso, quem sabe Deus não vai fazer um grande avivamento na nação brasileira, com o povo dele, não vai unir as igrejas, porque as igrejas hoje em dia, não sei se é pelo mal, tá todo mundo falando, não, aquela igreja tem esse pecado, aquela igreja tem esse, e a gente vai se dividindo, entendeu? E às vezes Deus vai fazer um movimento para que a igreja se una, porque a igreja presbiteriana tem uma visão, a batista tem outra, a metodista tem outra, e a gente vai se afastando. Eu acho que isso não é da vontade de Deus, é da vontade mesmo do inimigo. E quem sabe Deus com isso não vai trazer um avivamento, um despertamento da igreja, para a gente se unir. E aí nós não vamos ser, como diz o povo, um grande celeiro para distribuir missionários evangelistas para a Europa, para onde precisar, aonde a igreja está morrendo e acabando. Quem sabe Deus está fazendo isso com a gente. Então a gente tem que pedir isso, discernimento, pedir para que Deus converta. Se não converter, que Deus faça a justiça da maneira dele.
Só mais um detalhinho. Entender também, isso eu acho muito importante, que a nossa esperança está em Cristo, no porvir, onde não haverá injustiça. E nós não somos desse mundo. Porque nós não somos daqui. Então, tomar cuidado para que a gente não fique voltado somente para as coisas terrenas que são passageiras. O nosso olhar está na esperança. Como Colossenses, nossa esperança está no alto. Né? Então, ter também esse entendimento para que a esperança seja sempre Cristo. Sim. Aqui, por favor. Eu entendo também que, diante da disciplina, diante de toda a injustiça que a gente acha que está sofrendo, enfim, Deus derrama a sua graça sobre nós. Né? Então, a gente tem passado o governo, enfim, mas Deus ele derrama graça abundante sobre a nossa vida. Né? Então, eu penso que seja isso, que a gente tem que ser disciplinado, mesmo que somos imperfeitos e estamos em processo de santificação, mas o Senhor ele derrama da sua graça a cada manhã, a sua misericórdia, de se renovar. Então, tem isso também. Eu lembrei de uma coisa que eu já falei, que acho que é um tempo atrás também, né? Que não existe nenhum lugar nesse mundo que não tenha a graça de Deus sendo derramada. Nenhum lugar, em nenhuma circunstância, onde alguém, em algum momento, não vai ter o sol brilhando, não vai ter o ar entrando no seu pulmão, não vai ter a graça de Deus chegando nele. Só no inferno que não vai ter graça nenhuma, mas neste momento, não importa a sua situação, o seu momento, sempre vai ter a graça de Deus te alcançando de alguma forma. Então não tem motivos para a gente amaldiçoar a Deus, só pelo contrário, né? Bem dizer a Deus, não importando a situação. Presidente Murilo. Mais ou menos nessa linha, né? Realmente a gente não consegue defender um posicionamento cristão reformado se a gente olha para o mundo ao nosso redor e só enxerga o problema. Como o irmão falou, né? Se tem um governante que nós consideramos mau está no poder, nós não podemos pensar que tudo que está sendo feito pelo governo, pelo Estado, é ruim. Porque a mão de Deus continua no controle de todas as coisas, né? Mesmo diante dessas dificuldades ou dessa incompatibilidade ideológica, talvez, entre nós e aquele que está no poder, a graça de Deus continua se manifestando, né? Eu acho que o grande problema é que tem uma distância escatológica entre as pessoas que estão esperando do Estado, do governante, enfim, da maneira como a política é feita, e aquilo que realmente a gente espera que somente na glória vai acontecer, como o irmão falou, né? Então, o mundo perfeito, ideal, justo, em que Cristo será de fato, propagado a todo canto, e ninguém terá nenhum tipo de dificuldade para entender isso, uma incompatibilidade com os ideais cristãos, a gente sabe em que momento isso vai acontecer, né? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, além de tudo que a gente vive, debaixo de um governo que tem vertentes tão ímpias, tão difíceis de a gente aceitar, a gente vê o outro lado, aqueles que se dizem como sendo enviados por Deus, os ditos messias, que são os candidatos, os políticos, aqueles que irão tirar o povo de Deus, irão tirar a nação de todo tipo de sofrimento. Esse é o papel de Cristo, nenhum outro pode tirar o papel de Cristo. Então tem um livro muito interessante que pega tudo isso, coloca todas essas ideias, essas ideologias no liquidificador, e vai tratando cada um desses pontos, que se chama Visões e Ilusões Políticas, de David Koises, é um estudioso canadense, cientista político, teólogo. E o que ele faz lá? Ele pega todas essas ideologias que nós estamos acostumados, por exemplo, a esquerda, a direita, o conservadorismo, essas ideias mais libertárias, que acabam indo para a economia, mas às vezes vão além disso, por exemplo, a liberdade sexual. Tem gente que defende isso, que o Estado tem que defender esse tipo de coisa. E ele pega cada um desses ideais e vai mostrando como eles são antibíblicos, inclusive o conservadorismo. Porque em algum termo ele vai defender os seus próprios ideais e vai fugir daquilo que as Escrituras nos mostram como sendo padrão, que o irmão está falando aqui para nós, Então, a via realmente adequada, a forma correta do crente olhar para tudo isso,
é através da lente das Escrituras. E daí realmente a gente vai ter um caminho traçado, não por um político, não por uma ideologia, não por um tipo de ideal. Claro, vai agregar um monte de coisa dentro. E justamente por agregar um monte de coisas boas e cristãs, vai entrar outro tipo de questões aí que não são bíblicas, né? Que a gente não pode defender. Não pode dizer que são questões cristãs. Tem que ter muita sabedoria para saber realmente, pela palavra de Deus, o que faz, não. Sim. Bem rapidinho, só para reforçar o que nós estávamos falando em relação à oração, que a irmã falou e o pastor falou e esclareceu para nós, eu lembrei de Davi, né? Que Davi, ele, em todas as orações dele, ele tagava o Senhor, mas no Espírito, que é assim como nós queremos estar quando oramos, estar no Espírito. Porque daí a gente ora segundo o Espírito que há em nós, a Deus. Então, que nem fala, né, no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Então, sempre os porquês diante do Senhor, né, e é a nossa oração também, diante do Senhor com graça, sobre misericórdia, mas muitas vezes Davi também só destrói os meus inimigos, Senhor, afasta de mim, mas a gente sabe que a vontade do Senhor vai prevalecer. Nós temos consciência de que o melhor do Senhor vai acontecer, mesmo que a gente tenha essa liberdade de abrir nosso coração diante de Deus e orar, como Davi orava, e até mesmo assim, alguns salmos assim, bem fortes, agradando a Deus, mas era um coração contrito, era uma oração no Espírito, sobre a graça e a misericórdia do Senhor. E o Senhor agia conforme a determinação do Senhor, né? Ele queria que fosse na vida dele. E eu acredito que vai ser assim até o final. Sim, Maria. O único perigo disso é a gente pensar que no contexto, né, que Davi estava inserido, havia uma promessa, havia de fato uma palavra do Senhor de que o reino seria estabelecido, né? Então, de fato, quando Davi traz essas orações imprecatórias contra os inimigos, né, com aquela sede de justiça, é porque o reino de Deus estava sendo estabelecido. No nosso caso é perigoso, por quê? Porque nós não podemos dizer que o candidato A ou o candidato B é o candidato de Deus. Esse candidato que está aí, ou esse que venceu, é o candidato de Deus, porque ele venceu neste momento. Até o momento que Deus decidiu tirar ele. Assim como Saul era, né, aquele escolhido por Deus, e no momento oportuno, Deus justamente tira ele do poder para que a vontade do Senhor se fizesse. Então, é muito difícil a gente distinguir entre as pessoas, entre as ideias, entre candidatos, aqueles que são os candidatos de Deus. Ou tem somente um candidato que é cristão, ou se diz cristão, há vários outros. Mas qual seria o candidato adequado? Só Deus sabe. E a vontade de Deus se cumpre, né, como tudo que já foi falado aqui, seja para abençoar o povo, seja, né, enfim, para trazer o juízo de alguma forma, o que não é completo também, não o juízo completo, porque todos estamos tendo nossas vidas aqui, ninguém está sendo, enfim, açoitado de alguma maneira, mas nós sabemos que é ruim. Esperamos por um dia melhor, né? Pedimos a Deus para que a mão dele nos ajude nisso aí. Talvez só para deixar. Ele mesmo que respeitou Saul, ele chama de matar ele, o filho que fazia mal para ele, ele continuou dizendo dele, porque era o juízo do Senhor, né? Do advogado de Deus. Talvez só para deixar bem claro, o candidato de Deus, quando o Murilo fala, não é exatamente que Deus aprova todas as ações daquele candidato. Não é que Deus chancela a moral daquele candidato, é que é o candidato que Deus, na sua providência, vai colocar para os seus propósitos maiores. Não é o adequado para os efeitos que Deus quer sobre a nação. E ele vai se responsabilizar do que o candidato fez. Só para fechar, o assunto não é oração, não é? O assunto é Estado, igreja, enfim, influência, essa coisa toda. Mas só para pensarmos, quando oramos, nós podemos imaginar, podemos pensar que é o momento mais santo nosso, porque estamos falando diretamente com Deus. Mas a gente precisa cuidar, porque quem está orando é um ser humano pecador. E podemos estar pecando com a nossa oração. Porque o próprio Senhor Jesus disse, não é? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o seu próprio ventre, para satisfazer os seus próprios desejos. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pede.
Porque pode ser que estejamos pedindo só por causa do nosso desejo. Não é? Só quero ilustrar com isto. Quando nós disciplinamos os nossos filhos porque queremos o bem deles ou porque não queremos passar vergonha de termos filhos mal educados no meio. Por que disciplinamos os nossos filhos? Lógico que primeiramente é para a glória de Deus, mas é para o bem dele, não é para eu não passar vergonha. É só para pensar como nós devemos fazer as nossas orações também. Né? Antes de começarmos a orar, eu acho que nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, me dá santidade ao orar, porque senão fica complicado. Em minhas tripulações, como Joel, por exemplo, lá falando todo aquele povo, o que Deus fala para o povo, que a gente tem que pensar, é fazer o autoexame. Deus fala, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Então, no meio da tripulação, a gente não tem que olhar simplesmente para fora, mas ver qual a falta de santidade que eu estou tendo, como é que eu posso realmente ser mais santo em meio a essa tribulação, né? Entender a vontade de Deus para a minha vida primeiro, para depois impactar o resto. Muito bem, então, é isso? Um ponto também, nessa parte ainda que é interessante, que esse aqui é do autor do livro James Bannerman, O Cristo da Igreja. A Igreja de Cristo, na verdade. Ele fala que dizer que o Estado não pode ser transformado em instrumento consciente e voluntário para promover o bem-estar da igreja chega bem perto de afirmar que Cristo falhou no objetivo pelo qual foi posto como cabeça. Certo? Cristo foi colocado como cabeça da igreja e do governo civil. Afirmar, então, que o Estado não tem solução, que ele não pode, de forma consciente e voluntária, promover o bem da igreja, fazer o bem, é afirmar que Cristo falhou. Então a gente ora pelos nossos governantes, sabendo que Deus, que Cristo como cabeça, ele pode, sem dúvida nenhuma, transformar o Estado, e o Estado de forma consciente, voluntária, ajudar o progresso do reino de Deus. Certo? Então nós podemos orar confiados nisso, que Deus realmente muda todos, transformou a gente. Você era bom, você era bonzinho, você tinha alguma capacidade moral para Deus, qualquer que seja? Não, Ele te transformou? Sim, Ele não pode transformar outros também? Você era melhor que os outros? Então a igreja e o Estado, eles são pacificados em uma unidade mais elevada por meio de um cabeça só que nós temos, que está no céu, assentado no trono de Deus, do todo o universo. Então, distintos e separados, a igreja e o Estado, eles constituem-se um só, quanto à sua mútua sujeição ao divino cabeça. Certo? Então, a igreja e o Estado são separados, mas ambos estão sujeitos ao divino cabeça, a Cristo. E Cristo pode e usa todos e pode transformar todos para que a gente tenha paz, tranquilidade, o evangelho seja pregado, proclamado e os corações sejam convertidos. Certo? Que o Espírito seja derramado no nosso país e em todo mundo. A gente pode orar, sem dúvida nenhuma, clamando por isso. E crendo que isso pode acontecer de fato, porque Deus pode fazer isso. Nosso tempo está indo muito embora, né? Mas chegando nesse segundo momento, acho que dá para fazer isso ainda. Né? Em segundo lugar, há fundamento para uma aliança amigável no fato de que eles têm em comum certos fins muito importantes. Certo? Então a gente viu que o Estado tem alguns fins temporais, alguns objetivos temporais. O bem-estar da sociedade, o progresso da sociedade, o nosso momento aqui na Terra, o aqui e agora. Já a igreja, ela tem os fins que a gente fala espirituais, os fins mais eternos, os fins mesmo religiosos, da nossa ligação com Deus. Mas não deixa de ser consistente afirmar que há certos objetivos que tanto a igreja como o Estado devem perseguir, certo? Que são incomuns. Alguns podem considerar, por exemplo, que a primeira tábua da lei diz respeito apenas à igreja. Qual seria a primeira tábua da lei? Que a gente afirma assim, os primeiros 4 mandamentos. Quais são mesmo? Não ter outra gente em mim, né? Não fazer imagem de escultura. O nome de Deus em vão e lembrar do sábado. Então, esses 4 mandamentos, a gente tem aquela ligação direta com Deus. Seria estritamente mais em fins religiosos, sobre quem é Deus, o que Ele fez, como adorá-lo, né, como glorificar, respeitar o seu nome e tudo mais. Então, são mandamentos que pertencem basicamente à igreja.
Embora o Estado também, de certa maneira, tem que reconhecer o Deus como único, etc., né? Mas seriam mais específicos e próprios da igreja. E os outros 6 mandamentos, que a gente normalmente fala pela segunda dábua? Eles são de respeito de quem? Da igreja? Honra teu pai e tua mãe. Né? Não matarás. Não adulterarás, não furtarás. Não tirarás falso testemunho. Né? Não cobiçarás. Esses mandamentos são da esfera de quem? Da igreja ou do Estado? Dos dois? Imagina se o Estado não preserva a vida. Do não matarás, que inclui preservar a vida. Imagina se o Estado não tem autoridade para impedir que realmente pessoas saiam matando por aí. Isso é dever do Estado. Então, a segunda tábua, esses objetivos são comuns. Tanto a igreja como o Estado tem que perseguir. O Estado não pode bancar e reconhecer uma clínica de aborto e promover aquilo lá, porque está indo contra a santidade da vida. A igreja e o Estado têm que lutar contra isso. E é terrível quando o Estado promove a morte. Porque não é dever dele, ele está descumprindo o seu dever e ele vai ser responsável diante de Deus. E a igreja e o Estado têm que lutar contra essas coisas. Contra, por exemplo, a ordenança do casamento. A igreja e o Estado têm que preservar isso, para que a sociedade progrida. Imagina se não existe mais a segurança do casamento. Da hereditariedade, da herança, de tudo mais, da segurança lá de tudo mais. Tem só homossexuais e tudo mais. A sociedade vai progredir? Não. Vai ser para o bem da sociedade? Não. Vai ser para o bem moral religioso? Não. Os dois têm que, juntos nesse objetivo, fazer alguma coisa. Ou como, por exemplo, a seriedade dos votos, não dizer falso testemunho. Imagine uma sociedade onde não tem segurança no que é dito ou no que é estabelecido em contratos, se não tem segurança jurídica. Então a gente tem um problema muito sério com a seriedade dos votos. Então tudo isso, a igreja e o Estado têm que perseguir juntos, certo? Foi colocado para os dois. Então, nesse terreno em comum, os dois precisam se encontrar e lutar, certo? Formando, então, uma aliança amicável e cooperação para que esses fins sejam alcançados. Tudo bem? Então, caso não se encontrem nesse terreno, eles abdicam de suas funções e negam sua responsabilidade. E serão cobrados, certo? Completamente, perfeitamente cobrados pelo que eles abdicaram. Certo? A responsabilidade da igreja e do Estado. Certo? Muito bem. Eu vou parar por aí. Nosso tempo já esgotou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito bem. Pastor, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?